Olá, vamos dar início à apresentação do seminário da disciplina Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária. O grupo é composto por mim, Ludmila, Lises e Tainá. O nosso tema, nosso título do artigo científico é o uso sistêmico de corticosteroides e ela é uma revisão de literatura. Os autores são Pereira, Bolzani e Charney, do Instituto de Dermatologia do professor Ruben David Azulay. A absorção dos glicocorticoides ela ocorre na parte proximal do jejum. O seu pico plasmático ele vai ocorrer dentro de 30 a 90 minutos. Ocorre que os alimentos podem retardar esse pico, mas isso não quer dizer que não vai ocorrer a absorção. A forma biologicamente ativa dos glicocorticoides é a fração livre, que é a parte não ligada a proteínas, que corresponde a 10% do nível plasmático de glicocorticoides. Na sua forma inativa, que já é a parte que se liga às proteínas, 95% dessa parte unem-se à transportina ou CBG, que é a globulina ligadora de cortisol. O que isso quer dizer? Que a proteína de baixa capacidade de transporte e a alta afinidade para o glicocorticoide. Já nos 5%, elas vão se ligar à albumina, o que ocorre ao contrário, a alta capacidade e a baixa afinidade para os glicocorticoides. Já na parte da distribuição dos glicocorticoides sintéticos, possui uma menor afinidade de proteínas plasmáticas, o que corresponde a 70% de ligação, o que corresponde a maior fração livre e consequentemente, maior afinidade biológica à tendência a efeitos adversos com doses bem menores. Então, a metabolização do glicocorticoide, ela é essencialmente hepática. A gente pode destacar a importância especial da enzima 11-beta-hidroxidehidrogenase. Ela hidroxila o carbono 11 da molécula de cortisona e prednisona, transformando-as na forma inativa para a forma ativa. Aqui nesse quadro comparativo da farmacologia dos glicocorticoides, podemos destacar que a potência mineralocorticoide ela vai ser inversamente proporcional à vida média biológica, ou seja, quando uma diminui, a outra vai aumentar, e assim sucessivamente. Na sua farmacocinética, nós temos o hipotálamo que ele vai secretar o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio faz com que a hipófise secrete um hormônio chamado adenocorticotrópico e ele vai estimular a produção de glicocorticoides nas células do córtex da adrenal. A secreção média de cortisona diária ela é aproximadamente de 20 a 30 miligramas, equivalente de 5 a 7,5 miligramas de prednisona. Ela pode aumentar até 10 vezes em situações de estresse. Nós temos aqui o eixo hipotalâmico hipófise adrenal, que possui 3 mecanismos básicos na sua farmacocinética. Um é a retroalimentação, que nada mais é do que o feedback negativo, onde vai ocorrer uma regulação das ações de parar a secreção de algum hormônio. O ciclo circadiano, que nada mais é do que a regulação do sono e liberação de cortisol pela manhã, que é onde o ser humano tem mais energia. Então, o pico vai ser a partir das 6 às 8 da manhã. E o estresse também, que é o aumento de síntese de cortisol, que estaria relacionado a um acréscimo de catecolaminas, como nós temos, por exemplo, a adrenalina, noradrenalina. Os efeitos moleculares ocorrem que na molécula de glicocorticoide, ela não vai estar ligada à proteína e ela entra pela célula por difusão passiva. Liga-se a um receptor citoplasmático próprio, ou sigla GR, que é o receptor de glicocorticoide, e lá no núcleo vai ocorrer transcrições
de genes que têm a ver com inflamação. E esses receptores encontram-se em todas as células. Alguns dos efeitos resultantes são diminuição de moléculas pós-inflamatórias, como as interleucinas, que são produzidas pelos leucócitos, fatores de adesão, fatores de crescimento, proteases, etc. Inibição da COX-2, o que está diretamente relacionado com inflamação. Aumento das anexinas 1 e 2, como subsequente inibição da fosfolipase A. Ela vai ativar o ácido araquidônico. Então, é o que reduz a síntese de prostaglandina quando ela é inibida e leucotrienos por esse ácido. E nos efeitos do sistema imunológico celular, os glicocorticoides elas vão produzir linfopenia. O que é linfopenia? É uma diminuição nos leucócitos. A amplificação linfocitária encontra-se afetada pela diminuição das interleucinas 2, afetados predominantemente os linfócitos T e especificamente os linfócitos TCD4, inibindo respostas de TH1 e TH2. Para alterar os linfócitos B e assim a síntese de anticorpos, o nível plasmático tem que ser muito alto de glicocorticoide. Nessa tabela aqui nós vemos as indicações do uso dos corticosteroides, né, sistêmicos, em dermatologia, principalmente. A gente pode destacar o pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, pemphigose bolhoso, dermatose bolhosa, dermatite atópica. Todos esses vão ser utilizados glicocorticoides para o tratamento dessas enfermidades dermatológicas. É importante fazer uma avaliação inicial. O que é essa avaliação inicial? É investigar a história pessoal e familiar de diabetes, se ele vai ter hipertensão, hiperlipidemia, glaucoma, tuberculose, uma boa anamnese e um exame físico para afastar infecções, pressão arterial e o peso do paciente devem ser medidos. A avaliação oftalmológica é importante, o teste para tuberculose também, radiografia torácica, hemograma, eletrólitos, glicemia de jejum, colesterol e triglicerídeos, densitometria óssea da coluna, o que tem a ver também com osteoporose. Uma avaliação também durante o tratamento é importante para saber se o paciente possui poliúria, que é o aumento da urina, polidipsia, dor abdominal, polidipsia, a sede excessiva, febre, distúrbios do sono e efeitos psicológicos, se o peso mudou ou diminuiu, aumentou, a pressão arterial, eletrólitos, glicemia, colesterol, triglicerídeos, pesquisa de sangue oculto nas fezes, a avaliação oftalmológica, catarata e glaucoma, alterações oculares em pacientes com corticoterapia há mais de um ano, a avaliação das curvas de crescimento, densitometria óssea deve ser realizada nos pacientes com o uso de glicocorticoide por mais de 3 meses. A administração e dosagem ela vai depender da doença do paciente, levar em consideração o melhor resultado com menores efeitos colaterais. O tratamento sistêmico ele pode ser por 3 vias: via oral, intramuscular e via endovenosa. O glicocorticoide ele é mais utilizado pela via oral, tanto por experiência do profissional, que vai indicar essa terapia, e é o mais frequente. Uma dose única diária após o café da manhã diminui a frequência de insuficiência da suprarrenal. Uma ação fracionada diária exerce ação supressora do hormônio adrenocorticotrópico. Terapia em dias alternados ela é uma opção para reduzir os efeitos colaterais do uso dessa terapia com glicocorticoides. Se administrando a dose total de 48 horas como uma dose única pela manhã, em dias alternados. Deve ocorrer gradualmente, diminuindo progressivamente a dose nos dias ímpares e aumentando nos dias pares. Isso não quer dizer que essa opção para diminuir esses efeitos colaterais ela vai ser melhor do que se utilizada diariamente, porque ela não possui um efeito, ela não é tão eficaz como esse uso diariamente.
glicocorticoides de ação intermediária, como prednisona ou prednisolona, eles podem ocasionar catarata e osteoporose. E também em pacientes que possuem problemas severos hepáticos, ele pode ser trocado prednisona por prednisolona. Bom, pulsoterapia, também é conhecida como The Big Shot, é a administração de uma dose muito alta de glicocorticoide em um curto período de tempo. E ela tem o objetivo de deter um quadro progressivo rapidamente, evitar a administração prolongada de glicocorticoides por via oral e aumentar o período de remissão da doença. Os efeitos da pulsoterapia, eles são considerados rápidos, porque eles são mediados por receptores de membrana ou por interação de célula com célula. A pulsoterapia com glicocorticoides pode ser usada em diversas doenças, a maioria delas não é dermatológica, mas na área de dermatologia as principais pênfigo vulgar, pênfigo bolhoso e paraneoplásico. Bom, as principais drogas utilizadas na pulsoterapia é a metilprednisolona e a dexametasona. Elas vão ter um baixo efeito mineralocorticoide e uma alta potência. Os efeitos adversos produzidos pela pulsoterapia são considerados leves. A gente tem o flushing facial, que é quando a pele do rosto fica rosa ou avermelhada. Altralgia, que significa dor nas articulações. Psicose aguda, depressão e soluço. Tem-se relatos também de efeitos severos do uso de glicocorticoides, como morte súbita, arritmia, isquemia cardíaca, isquemia do miocárdio, além de hipertensão, hipotensão e alterações eletrolíticas também. Mas esses efeitos severos, eles são mais raros e eles geralmente ocorrem no período de 24 horas após a administração do glicocorticoide. Para evitar esses efeitos adversos, é aconselhável que seja feita a administração do medicamento lentamente, entre 2 e 3 horas, com as medições frequentes dos sinais vitais, assim também como as medições dos eletrólitos antes da administração do medicamento e após a administração. As contraindicações da pulsoterapia em casos de infecção crônica e recorrente, tuberculose, arritmia basal, hipopotassemia, esclerose sistêmica progressiva, hipertensão arterial descontrolada e gravidez. Efeitos adversos dos glicocorticoides e profilaxia. Bom, eles têm efeitos que variam de leves e reversíveis a letais e irreversíveis, sendo que os leves e reversíveis geralmente ocorrem pela parada do uso. Eles são reversíveis quando se tem a parada do uso daquele medicamento. Os efeitos adversos estão diretamente ali proporcionais, relacionados à duração do tratamento e à frequência da administração. Os glicocorticoides podem causar imunossupressão e falha na resposta inflamatória, e esse efeito vai aumentar as chances do paciente de desenvolver infecções, seja por fungo, por parasita, por bactérias e até infecções sistêmicas graves. A prednisona, em altas doses, é um dos principais que causam esse efeito imunossupressor. Pacientes que usam glicocorticoides e que usam glicocorticoides há um longo período de tempo e que já desenvolveram essa imunossupressão devido a esse uso, é aconselhado que eles tenham cuidados específicos como higiene corporal, manutenção, bom estado nutricional, evitar contatos com pessoas doentes e portadoras de doenças infecto-contagiosas, evitar a vacina de germes vivos e evitar o uso de antibiótico precocemente.
Efeitos adversos dos glicocorticoides endocrinológicos. Eles podem afetar na função da tireoide, e aí, no caso dos glicocorticoides em excesso, eles vão diminuir a síntese e liberação do hormônio TSH. Dessa forma, eles vão inibir a liberação de tireotrofina, do hormônio tireotrofina. Nas alterações que ocorrem na função gonadotrófica, no caso do homem, vai diminuir a liberação do hormônio gonadotrófico e vai também diminuir a concentração de testosterona plasmática, vai causar a perda da libido, a diminuição de pelos no corpo. Na mulher, ele vai causar, os glicocorticoides vai causar a diminuição do hormônio LH, e assim também a diminuição de estrogênios e progesterona, além da diminuição da inibição da ovulação e amenorreia, que é a parada da menstruação. Outras infecções também causadas pelo glicocorticoide é o acúmulo de tecido adiposo em regiões específicas, como na região dorso cervical, face e área supraclavicular, como ocorre também na síndrome de Cushing. E também a perda de tecido adiposo nas extremidades. Essa perda de tecido adiposo nas extremidades é causada pela antagonização da insulina nas periferias, e aí não consegue captar glicose para aquele tecido. Pode causar hiperglicemia, com a baixa captação da glicose pelo músculo, também pelo tecido adiposo, causa aumento de peso, falta de apetite, causa aumento da fome, ou seja, apetite, retenção de líquido e com isso também edema. Pode causar também diabetes reversível, em casos reversíveis, né, se for feita a parada do medicamento, porém com pessoas que já têm uma predisposição para diabetes não conseguem reverter esse quadro. E também a administração prolongada de glicocorticoides pode causar a hipertricose, que é crescimento excessivo de pelos. A principal infecção, assim, a mais grave relacionada ao uso de glicocorticoide é a insuficiência da suprarrenal, que ocorre pela retirada abrupta, rápida desse glicocorticoide no caso de pacientes que estão em terapias muito longas, muito prolongadas. Essa insuficiência vai causar a diminuição dessa resposta comunicação hipotálamo, hipófise adrenal, né, hipófise é a glândula pituitária. E os principais sintomas é a desidratação, hiponatremia, hipercalcemia, perda de peso, letargia, hipotensão e até risco de vida. Bom, o tempo de restauração desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele pode ser dividido em primeiro mês. Os níveis de ACTH e cortisol, eles estão mais baixos, relacionados aos valores normais. No segundo mês, o ACTH retorna ao seu valor normal, mas o cortisol ele permanece no valor menor, numa concentração menor. No segundo e quarto mês, o nível de ACTH ele se torna supranormal, ou seja, além do normal, em esforço para aumentar o nível de cortisol, que permanece em concentração baixa. Do quinto ao nono mês, o cortisol ele tem a sua concentração normalizada, porém o ACTH permanece com concentrações altas. E no nono mês, ocorre a normalização das concentrações do cortisol e do ACTH. No caso, para prevenção da insuficiência da suprarrenal e dos sintomas endocrinológicos, pode ser feita a administração adicional de glicocorticoides, no caso em pacientes que têm estresse, em pacientes sob corticoterapia prolongada. Também em casos de cirurgia, trauma, diarreia ou febre acima de 38 graus. Bom, aqui a gente tem uma tabela falando sobre a prevenção da supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal e dos sintomas endocrinológicos. É aconselhável para os pacientes que estão passando
por essa supressão do eixo hipotálamo-hipófise, que eles tenham maiores cuidados com a dieta, por exemplo, evitar comidas que sejam ricas em calorias, gordura e sódio, e ter uma dieta mais rica em proteína, potássio e cálcio. É aconselhável também que esses pacientes tenham a prática regular de exercícios físicos e que tenham uma redução da dose do glicocorticoide de 10 a 20% em cada 7 ou 14 dias. Os efeitos adversos reumatológicos relacionados à osteoporose ocorrem pela diminuição do número e da atividade dos osteoblastos, que eles fazem a síntese dos componentes orgânicos da matriz, e aumento da função dos osteoclastos, que eles fazem a remodelação óssea. Ocorre também hiperparatireoidismo secundário, diminuição da absorção gastrointestinal do cálcio, aumenta a sua excreção urinária e redução da produção de esteroides sexuais, com consequente reabsorção óssea. A fratura de quadril é a mais grave e a que mais ocorre. Os ossos pélvicos são os que possuem mais conteúdo trabecular, que ajuda na sua elasticidade e na força. A suplementação de cálcio e vitamina D na perda óssea, ela é indicada, porém não há estudo que comprove a sua efetividade, mas ele é usado só em caso de prevenção, exceto com os pacientes que possuem hipercalcemia, que é o aumento de cálcio no sangue, hipercalciúria, que é o aumento de cálcio na urina, e nefrolitise, que apresenta cálculo renal. Os glicocorticoides reduzem os níveis de estrogênio. A relação entre esse tipo de terapia e os cânceres de mama e endométrio e as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares tem limitado o seu uso. A reposição também deve ser contraindicada em pacientes com lúpus eritematoso. Os bifosfonados, eles agem ligando a hidroxiapatita à superfície óssea, porém eles devem ser usados com cuidado em mulheres jovens, porque eles atravessam a barreira placentária e são teratogênicos em animais. O que é teratogênicos? É quando há formação de anomalias. A prevenção quanto para tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoides. Então, os bifosfonados, eles são usados na prevenção. E a meia-vida deles são extremamente longas. A calcitonina, ela melhora na perda óssea espinhal em mulheres na menopausa tardia. E um dos outros fatores maléficos é que ela não previne fraturas. A teriparatide, que é o hormônio recombinante humano da paratireoide, ele melhora o aumento da massa óssea trabecular e ele também previne fraturas. Um dos fatores maléficos é o alto custo. A osteonecrose. A osteonecrose é quando falta o fornecimento de sangue e com isso a morte celular total. Os fatores de risco para a osteonecrose são o uso contínuo de glicocorticoide de risco adicional por um trauma significante, tabagismo, abuso de álcool, condições de hipercoagulabilidade e hiperlipidemia, que é o aumento de lipídios. E os locais mais afetados são as cabeças proximais do distal do fêmur, tornozelo, ombro e cotovelo. Os efeitos adversos gastrointestinais, ele causa intolerância gástrica, que é um sintoma frequente do uso de glicocorticoides. Porém, não é recomendado o uso de antiácidos, porque ele fornece uma fraca proteção digestiva. Mesmo por curtos períodos de tratamento, há uma intolerância. Os glicocorticoides isoladamente têm uma baixa probabilidade de causar hemorragia digestiva ou úlcera péptica. A estrongiloidíase disseminada, com o uso de glicocorticoides, ele age diretamente no parasita, então a sua infectividade vai aumentar. O fármaco de escolha para tratar essa estrongiloidíase é a ivermectina. Os efeitos adversos cardiológicos, conhecido também pela capacidade dos glicocorticoides de aumentar os níveis séricos de colesterol total, LDL, VLDL e triglicerídeos. Há uma alteração na capacidade da fibrinólise, que é o quê? Que é a quebra do coágulo da fibrina. Há uma maior incidência de complicações tromboembólicas. Os pacientes com doença de Cushing, quando transplantados,
em uso de corticoterapia em arritmias atriais e ventriculares, isquemia miocárdica e parede cardíaca, tanto por arritmias quanto por hipotensão. Aqui na tabela 5, é a tabela que fala sobre a profilaxia dos efeitos cardiovasculares dos glicocorticoides, a aferição constante da pressão arterial e monitorização dos lipídios séricos durante a terapia. Ou seja, uma anamnese bem feita ao paciente, você consegue, e é uma anamnese voltada diretamente para os problemas cardiológicos, consegue evitar todos esses problemas. E os efeitos adversos dermatológicos, que aqui são os efeitos que ocorrem dos glicocorticoides em excesso. Eles inibem os fibroblastos, há uma perda de colágeno e tecido conjuntivo, da repitelização e da angiogênese, ao adelgaçamento da pele, que é a diminuição, atrofia, telangiectasias, que é o aumento de pequenos vasos na pele, faz formação de equimoses, estrias e má cicatrização das feridas. Os efeitos adversos oftálmicos, eles falam pelo uso sistêmico, está associado ao aparecimento de catarata subcapsular posterior, porém eles não falam a dose e o tempo para chegar a esse quadro. A administração de glicocorticoides em dias alternados não diminuiria seu risco. Crianças, eles falam que há uma tendência maior a desenvolver o quadro. Mesmo elas tomando em doses menores e por um tempo menor que os adultos, eles conseguem ainda chegar a esse quadro. E também são mais susceptíveis devido à genética. O uso crônico de glicocorticoide sistêmico, ao aparecimento de glaucoma, o aumento da pressão intraocular ocorre por diminuição da drenagem do rumor aquoso e acúmulo da glicosaminglicanos na malha trabecular. Os adultos apresentam característica de glaucoma de ângulo aberto e as crianças um glaucoma congênito primário. Na gravidez e amamentação. As glicocorticoides, eles falam que são uma droga relativamente seguras para uso na gravidez, por possuir um baixo potencial teratogênico, exceto no primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre não é muito indicado, porque se for ingerido glicocorticoides, há a formação de anomalias. A criança deve ser monitorizada quanto aos efeitos colaterais. Nos efeitos adversos hematológicos, os glicocorticoides têm pequeno efeito sobre a eritropoiese e a concentração da hemoglobina. Diminui a migração de células inflamatórias para os locais da lesão. Há uma ação anti-inflamatória e aumento da susceptibilidade a infecções, especialmente após a administração crônica. Outros efeitos adversos, a fraqueza muscular, a polidipsia e poliúria, que ela decorre da inibição da secreção da vasopressina, e os cálculos renais, que é devido à hipercalciúria. As interações medicamentosas, elas ocorrem devido aos macrolídeos eritromicina e claritromicina. Também com antifúngicos azólicos como o cetoconazol e itraconazol, que eles são potentes inibidores da CYP3A4. Eles são capazes de diminuir o nível sérico da atividade de vários glicocorticoides, são indutores do CYP3A4, como os barbitúricos, fenitoína e rifampicina. Os antiácidos e colestiramina diminuem a absorção dos glicocorticoides. A efedrina também diminui a meia-vida e aumenta o clearance dos glicocorticoides, especialmente da dexametasona. As outras interações medicamentosas é da ciclosporina. A ciclosporina é um fármaco que ele é usado em doenças imunossupressoras, aumento do seu nível sérico, da toxicidade quando usada em combinação com os glicocorticoides como em doenças autoimunes. A prednisolona, ele é um fármaco que ele age como um anti-inflamatório esteroidal e também um imunossupressor, que ele inibe o metabolismo da ciclosporina, aumentando a concentração sérica dessa droga. A hipocalemia
ela, induzida pelos glicocorticoides, aumenta a concentração sérica dos digitálicos, que é um grupo de fármacos usados nas doenças cardiovasculares, acarretando seus efeitos colaterais. E os salicylatos, que é um grupo de fármacos usados também como antipirese, na analgesia, ele há uma eficácia diminuída por aumento do clearance, um efeito importante, que é a indução da resistência insulínica pelos glicocorticoides e resultando em um aumento da glicemia. O uso concomitante de glicocorticoides e broncodilatadores do grupo das xantinas, como aminofilina e teofilina, pode ocorrer alteração na ação de ambas as drogas. Então é isso. Muito obrigada. Essa foi a apresentação do nosso revisão de literatura. E é isso. Ludmila, o que você está fazendo hoje nesse sábado? Sofrendo. Só o que você fazendo na Os universidade. últimos suspiros do sexto período. Eu já tô tão adiantada do quarto período. Os últimos suspiros, sabe? Assim, ele tá morrendo, mas ele tá matando comigo. Tá me levando junto. Eu já vou preparada psicologicamente porque fica aí, viu? Do organismo É aconselhável também... Não, gente. Ó, Bruno. A calcitonina, ela previne a perda óssea. A calcitonina, ela previne a perda óssea em espiral em mulheres na menopausa tardia. Ela também ajuda, ela não ajuda, na verdade, em Eu estou discreta. 3. A calcitonina, ela previne o... A calcitonina, ela previne a perda óssea espinhal em mulheres na menopausa tardia e ela também falha em prevenir traumas. Mas um dos efeitos bons dela é que ele é um bom analgésico central. Para de fazer careta, Bruno!